Eu virei garota de programa pra tirar minha mãe das garras do meu pai. E pra ser sincera, eu não me arrependo disso. Bom, eu vim de uma família muito humilde mesmo. Meu pai, ele era um cara trabalhador, ele nunca deixou faltar nada assim pra gente dentro de casa. Na verdade, o essencial, né, gente? Que seria a comida. Isso aí nunca faltou pra gente. Porém, ele era um homem muito arrogante, ele vivia humilhando a minha mãe, ele vivia menosprezando a minha mãe, pisando na minha mãe e agredindo a minha mãe. E por várias vezes, a minha mãe engravidou e teve a gravidez, né, a gestação interrompida, por causa das porradas, né, que ela tomava do meu pai. Ela tinha tanto medo do meu pai, tanto medo, que quando meu pai chegava em casa, que ele via alguma coisa que desagradasse ele começava a gritar, ele começava a falar alto, xingar ela, e ela já começava a tremer, sabe? Tremer mesmo, de tanto pavor que ela tinha do meu pai, de tanto medo que ela tinha dele. Minha mãe fazia de tudo pra poder agradar ele, e ele sempre inventava algum motivo pra poder agredir ela. Parecia que ele tinha prazer de fazer isso. E eu fui crescendo vendo essa situação, e eu sempre perguntava pra minha mãe o porquê que a gente não saía dali, porque a gente não fugia quando meu pai estivesse no trabalho. E minha mãe sempre falava que não tinha pra onde ir, jamais a gente iria morar na rua, que ela nunca ia fazer isso comigo, que ela não ia deixar eu passar por alguma coisa, sabe, de ruim na rua, por conta das escolhas dela. Minha mãe foi casada com meu pai, gente, há muitos anos. Ela casou com meu pai quando... Casou não, né? Se juntou quando eles eram adolescentes ainda. Então ela perdeu a virgindade com meu pai foi o primeiro homem dela, foi o primeiro tudo dela. E desde então, o único homem que ela teve foi meu pai. Então, além dela ter uma dependência emocional muito grande do meu pai, ela também tinha dependência financeira, porque meu pai não deixava ela trabalhar, nada do tipo assim. Meu pai era daquele tipo de homem machista e ciumento, tudo ao mesmo tempo, sabe? Narcisista também. E conforme eu fui crescendo, né, eu fui ficando adolescente e tal, eu ficava pensando como que eu faria para poder tirar a minha mãe daquela situação, que eu não aguentava ver mais a minha mãe passando por aquilo. Minha mãe tinha um coração tão bom, minha mãe era tão boazinha, sabe, para passar por aquela situação. E o meu pai, gente, ele não deixava ela conversar nem com as vizinhas. Minha mãe não podia de jeito nenhum sentar-se no portão, na porta, na verdade, né? Pra poder conversar com as vizinhas ou algo do tipo assim. Meu pai não gostava que ela tivesse amizade, que ela tivesse contato com ninguém lá fora. Então a gente vivia praticamente o dia inteiro dentro de casa, a não ser quando eu tinha que ir pra escola. Mas fora isso, a gente ficava dentro de casa o dia inteiro. Meu pai também não deixava eu brincar lá fora, não deixava eu brincar com outras crianças, nem nada do tipo assim. Quando eu fiz 16 anos de idade, eu decidi que eu ia fugir de casa. Mas que eu voltaria para poder eu tirar minha mãe das garras do meu pai, para poder tirar minha mãe daquela vida. E um dia, eu sentada com a minha mãe, eu falei pra minha mãe que um dia eu fugiria de casa e eu arrumaria um lugar, um trabalho, sei lá, pra gente poder sair dali. Que se eu conseguisse fazer isso, com certeza eu tiraria minha mãe das garras do meu pai. Na mesma hora, minha mãe olhou pra mim com a cara de assustada, pedindo por favor pra mim não fazer aquilo, que eu tirasse aquela ideia da minha cabeça, porque ela não sabe como é que ela viveria ali dentro daquela casa sem mim, sabe? Só ela e meu pai. Mas mesmo assim, com meus 16 anos de idade, eu fugi de casa, né? Esperei meus pais dormirem, peguei uma mudinha de roupa e fugi de casa. Dali, eu tinha muita dificuldade para conversar com as pessoas lá fora, porque meu pai não deixava a gente ter contato, né, com os vizinhos. Muito mal tinha amigos na escola. Então foi bem difícil ter um contato assim com as pessoas com facilidade. Mas com o tempo eu comecei a falar, eu vi que eu não podia ter medo de falar, de perguntar as coisas. E foi daí que eu acabei conhecendo pessoas na qual me levaram para essa vida de GP. E aí eu comecei a juntar dinheiro, né? Comecei a viver na rua, pra cima e pra baixo, fazendo vários programas. E eu juro pra vocês, gente, que eu não pensava em gastar dinheiro com bebida, com droga, nada do tipo assim. Eu só pensava em tirar minha mãe daquele lugar. Eu só pensava nisso. Então, todas as vezes, todos os dias que eu saía pra fazer os programas, eu só colocava isso na minha cabeça. Eu tenho que tirar minha mãe daquele lugar. Quando foi com uns 4, 5 meses, eu já tinha conseguido juntar um dinheirinho na qual dava pra minha mãe pagar pelo menos 1 mês, 2 meses de uma kitnet ou de uma casinha bem pequenininha de 2 cômodos só pra gente ficar
só pra pelo menos tirar minha mãe dali. Então eu sabia os horários, né, que meu pai ia trabalhar, né, e esperei dar o horário pro meu pai ir trabalhar, e eu fui, voltei pra casa, e quando minha mãe me viu, ela me abraçou, chorou a beça, e eu falei: mãe, tá aqui o dinheiro, vamos sair dessa vida, vamos sair dessa casa, a senhora não precisa mais passar por isso, eu não aguento mais ver a senhora passando por isso. E eu ficava tentando encorajar minha mãe. Quem disse que minha mãe queria sair, gente? Minha mãe não queria de jeito nenhum sair. E eu falei pra ela que eu não ficaria ali. Ela implorou, chorou pra mim ficar. E eu falei que eu não ficaria. Meu pai, gente, ela falou que meu pai falou: daqui a pouco ela volta, a galinha de casa não se corre atrás. Obviamente eu não queria voltar pra casa, eu não tinha intenção nenhuma de voltar pra casa, só queria tirar minha mãe dali. A primeira vez que eu fui lá tentar tirar minha mãe dali, ela teve medo, ela não quis ir comigo. A segunda vez também não, mas ela não falou pro meu pai também que eu tinha ido lá, sabe? Eu tava indo lá só pra poder ver ela, poder dar um dinheiro pra ela comprar alguma coisa, mas ela não queria vir comigo. Até que um dia eu falei pra ela que se ela não viesse comigo, eu nunca mais ia aparecer lá na casa do meu pai, porque eu tinha medo de uma hora meu pai me ver ali. Eu sei que se meu pai me visse ali, ia com certeza me agredir. Então eu não queria mais ir ali. E eu tinha medo também do meu pai acabar descontando nela, né? Porque minha mãe tava escondendo que eu tava indo lá. E acabou que a minha mãe decidiu ir comigo. Ela pegou algumas coisas dela e foi comigo, né? Depois disso, a gente conseguiu alugar uma casinha bem simples, bem pequenininha mesmo. Ela, obviamente, não me apoiava. Eu levava a vida que eu tava levando, mas era o único jeito de eu ter dinheiro de imediato para poder ajudar minha mãe. E foi assim que eu tirei minha mãe de dentro de casa, tirei minha mãe daquele inferno que era apanhar do meu pai todos os dias, que era ser humilhada, ser escorraçada pelo meu pai. E depois disso a gente foi comprando as coisas aos poucos. Até hoje eu moro com a minha mãe, a gente vive bem. Minha mãe ficou com alguns traumas, obviamente, né, depois de tudo que ela passou. Mas hoje ela é uma mulher feliz, por mais que ela não aceite a minha profissão, ela não aceite eu ser, né, uma GP, mas infelizmente ou felizmente é a única opção que eu tive, né, acabei continuando nisso. Hoje, obviamente, eu não trabalho mais na rua, mas eu continuo sendo uma garota de programa. E como eu falei pra vocês lá no início, eu não me arrependo disso. Fala, galera! Gente, dá pra ver, né, pelo jeito que ela fala, que ela é bem revoltada, né? E que ela não tem medo nenhum de críticas ou algo do tipo assim. Porque, né, pra ela, foi o único jeito, né, dela conseguir tirar a mãe dela, né, das garras do pai dela. E deve ser muito difícil, gente. Eu não julgo de verdade. Porque deve ser muito difícil você ver, né, a sua mãe todo dia praticamente apanhando, né, sendo humilhada pelo seu pai e você não poder fazer nada. Então eu não julgo ela, né? Então antes de você comentar alguma coisa aí, pense bem, tá? Porque querendo ou não, é um ser humano também, né? É uma pessoa que é cheia de mágoas, é cheia de traumas por conta do próprio pai. Então tenha consciência, tenha empatia, tá? Antes de fazer o seu comentário, tá bom? Que bom que hoje vocês estão bem, que vocês são felizes dessa forma, e isso que importa. O que mais me chamou a atenção nessa história foi como que ela saiu decidida a ajudar e a tirar a mãe dela dali, e ela lutou até o final, até ela conseguir tirar a mãe dela das garras do pai dela, né, que era um agressor, né, que era um homem abusivo, um homem tóxico. E independente, tá, da sua profissão, eu admiro bastante a sua força, a sua coragem de lutar para tirar a sua mãe daquele relacionamento tóxico, abusivo que ela tinha com seu pai, né, passava por uma violência doméstica dentro de casa e não tinha forças para sair, e você conseguiu tirar ela daquele lugar, e hoje ela não precisa mais passar pelo que ela passava com seu pai. Então parabéns pela filha que você é, tá bom? Desejo toda a sorte do mundo para você e para sua mãe, e que vocês sejam muito felizes. E é isso, meus amores. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra gente trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal, e o YouTube tá entregando vídeo para mais pessoas, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.